Amém? Tá todo mundo bem aí? Tudo certinho com vocês? Vamos ficar de pé então para a gente estar orando. Não perder o costume, né? Quem é que vai orar hoje? Vou dar a tarefa para o Marcel ali, está mais perto de mim aqui. Senhor, meu Deus e Pai, colocamos a vida diantíssima para te agradecer por essa oportunidade de ter aqui aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Que possamos aprender, Senhor, mais de ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Christian, que está aqui como professor diante de nós, para estar ensinando, passando conhecimento a nós, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está todo mundo bem aí? Nós paramos na semana passada no item 2. Né? Começamos a estudar a primeira lição. Princípios para uma liderança eficaz 1. A gente viu então a introdução, o discipulado de Jesus. Jesus é o nosso discipulador supremo. Somos representantes do Supremo Discipulador. E depois, como discípulos do Supremo Discipulador, devemos frutificar também. E temos responsabilidade de consolidar nossos frutos. Então a gente viu até aqui. Certo? Então a gente vai dar continuidade do item 2. E depois a gente já vai emendar na lição 3, tá? Na lição 2, já vamos emendar. E até as 9h30, né? E semana que vem a gente corrige, então, façam em casa o exercício da lição 1, para a gente corrigir semana que vem, certo? Não, o livro dele é diferente, mais para frente. Isso, puxa, aí, sim, tem 2 aí. O livro dele é antigo. No livro do aluno, é para ser a página 17, é isso? O dele é diferente? Então tá bom. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu ver se a caixa de papel. A caixa deixou. É quando eu tô sabendo, né? Eu tô deixando. Vamos lá então? Conselhos básicos para o êxito da liderança. Jesus sempre foi e sempre será o mestre dos mestres em tudo. No discipulado, ele nos ensina que devemos ter as qualidades de facilitadores de caminhos para os nossos discípulos. Devemos compreender a necessidade de executar alguns passos, objetivando que os discípulos sejam, em tudo, bem treinados no caráter de Cristo. A gente já comentou algumas vezes aqui, dos maiores desafios para nós, não só como líder de célula, mas como cristão, né? É realmente reproduzir o caráter de Jesus, né? Eu gosto muito da ideia que aquele Douglas Gonçalves teve, né? Ele criou um canal no YouTube chamado Jesus Cop, né? Então foi uma ideia muito criativa, né? E é um camarada que se destacou no Brasil, né? E é interessante, é isso que realmente Deus quer de nós, né? Reproduzir cópias de Jesus. É fácil? É uma lapidação que não acaba nunca, né? E da mesma forma como Deus espera que nós possamos reproduzir o caráter de Jesus, da mesma forma é nossa missão como líderes auxiliar, né? Aqui ele usou o termo facilitador, né? Nesse processo na vida dos nossos discípulos, que na verdade nem são nossos, né? São de Jesus, mas que ele confia a nós, né? Então, essa é a nossa grande tarefa como discipuladores. 2.1. Ensine o caminho do trono aos discípulos. Saiba qual é a base de seu discipulado. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Jesus sabia que ele estava no Pai. Compreendia também a importância de seus discípulos estarem nele, pois ele
é Deus e tinha íntima comunhão com o Pai. O autor colocou, né, assim como Jesus ele entendia, né, a importância das pessoas se conectarem a Ele, se ligarem a Ele, né, porque Ele mesmo vai dizer nesse texto que sem mim nada podeis fazer. Eu acho que eu já falei para vocês que eu tenho esse versículo na capa da minha Bíblia, né? Tem um cachinho de uva aqui. Eu amo esse versículo para mim foi um divisor de águas. Durante muito tempo, quando a gente inaugurou a primeira igreja batista da Esperança em Nova Trento, no ano de 2006, nós tínhamos na parede assim como hoje tem esse banner, né? Jesus, o Rei de toda a Terra. A gente ficou ali de 2006 até 2009, mais ou menos, com um banner com um cacho de uva enorme, né? Porque Nova Trento é uma cidade de uva, né? Como é que chama? Comercialização de suco de uva e vinhos e tal. Então Deus nos deu essa direção, né? E a gente colocou lá um enorme cacho de uva com esse versículo. Então esse versículo para mim, ele é um divisor de águas. E o que mais chama a atenção aqui que diz, né? Sem mim nada podeis fazer. Então Jesus, ele se preocupou em deixar muito claro para os discípulos dele que se a gente tentasse, em algum momento, caminhar, avançar sem ele ou sem a ajuda dele, a gente não conseguiria. Então a ideia aqui é que os discípulos também entendam que, de uma certa forma, eles também vão precisar da gente, né? Se Deus nos confiou pessoas para cuidar, não tem como essas pessoas quererem caminhar sozinhas, né? Já dizia um sábio, né, que a pessoa que cresceu sozinha fez alguma coisa errada no caminho, né? Então não tem como a gente crescer sozinho. A gente precisa realmente procurar se relacionar com as pessoas que Deus colocou na nossa vida acima de nós, né? Para estar nos aconselhando e assim por diante. Mas, claro, sem jamais esquecer que o nosso discipulador maior, o nosso modelo é Jesus, né? Mas isso não quer dizer que o fato de eu ser uma pessoa de muita oração, de jejum, de buscar a Deus em casa, de ter intimidade com o Espírito Santo, que eu não vou precisar ter uma outra pessoa sobre mim, né? Porque nós aprendemos também com as pessoas, né? Então, poderia botar um robô aqui para dar aula para vocês, né? Será que seria a mesma coisa? Colocar um robô aqui? Embora que eu leia, vocês percebem que eu leio bastante o que está escrito, né? E como a última turma que eu formei da Escola de Líderes foi há muito tempo atrás, então eu preciso ler, né? Para ir refrescando a memória. Mas vocês entenderam, né? Assim como Jesus ele exige que a gente tenha uma dependência dele, no discipulado precisa também haver uma certa interdependência entre o discipulador e o discípulo, né? Lembrando também que o líder também aprende com o discípulo, né? É uma via de dois lados, né? Não é só o líder que ensina. A gente aprende uns com os outros. Para via de regra, Deus sempre coloca alguém sobre nós e essa pessoa geralmente sabe mais que a gente, né? 2.2. Treine-os a permanecer. Aqui diz do Pai, né? Deve ser no Pai, né? Estabeleça uma conexão contínua entre os discípulos e o sobrenatural de Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, disse Jesus. Eu sou a videira, vós as varas. Vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus sabia que a única maneira de seus discípulos serem frutíferos era compreendendo que deveriam estar ligados 24 horas em Deus. Pois o ramo que está ligado à videira recebe diretamente das raízes a seiva que lhe concede vida. Assim é a vida do discipulado. Se quisermos ter êxito e eficácia, que é a manutenção dos resultados alcançados, deveremos nos manter alimentados na videira verdadeira, que é Jesus, né? Então, como eu já falei para vocês, esse texto é um texto muito esclarecedor, né? E profundo, né? Porque ele está falando aqui de produção de fruto. E ele está dizendo aqui que a pessoa que fica ligada a Jesus, ele vai produzir muito fruto, né? Eu fiz uma pregação uma vez só sobre esse versículo e deve ter dado 1 hora de palavra, né? Esse versículo para mim ele é muito revelador, muito esclarecedor.
A maior parte dos pastores, apóstolos e líderes hoje no mundo inteiro, qual que é o maior sonho de todo pastor? Né? É ter muito fruto. Embora que o fruto aqui não necessariamente é almas, né? Mas também está ligado a almas, porque uma coisa é consequência da outra. Se eu der um bom fruto no sentido de eu manifestar o caráter de Jesus, reproduzir um bom testemunho e as pessoas conseguirem ver Jesus em mim, automaticamente as almas vão ser uma consequência. Eu vou ter facilidade de atrair as almas. E esse é o que todo mundo quer, né? Todo cristão sonha, produzir muito fruto. Mas para isso tem um segredo aqui. Eu preciso ficar ligado em Jesus. Eu preciso permanecer conectado. E aí como que eu faço para ficar 24 horas conectado com Jesus? Primeiro, uma vida de oração. Né? Segundo, uma vida de santidade. Se eu peco, o Espírito Santo se entristece e ele é ofuscado na minha vida. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Né? Uma das maneiras, sem dúvida, número 1 de apagar o Espírito é pecando. Né? Porque a partir do momento que eu peco, eu perco a minha comunhão com Deus. Deus não convive com o pecado. Né? Estou falando de pecar e não se arrepender, né? Pecar, não vigiar. Né? Tem um versículo que eu gosto muito de Eclesiastes, né? Que fala que a mosca morta ela estraga toda a unção do perfumista. Você fica imaginando, eu gosto de imaginar essa figura. Né? Imagina, né? Ó, aqui tem dá pra gente fazer uma ilustração bem legal, né? Então imagina que isso aqui é um vidro de perfume, né? Se eu deixar ele com a tampa lacrada e fechada, não tem como entrar uma mosca aqui. Ela não vai como botar larvas aqui, fazer cocô, sei lá. Não tem como, está lacrado. Agora, a partir do momento que eu tiro essa tampa e eu deixo ela aberta, se tiver alguma coisa interessante ali, a mosca pode entrar ali, pode colocar larva, pode fazer sujeira. Assim é a nossa vida. Se eu tiver uma vida que eu vigio 24 horas por dia, eu estou cuidando do meu olhar, eu estou cuidando do que eu falo, eu estou cuidando do meu comportamento, o meu testemunho no meu trabalho, 24 horas por dia, na minha casa, com a minha família, a tampa está lacrada. Entendeu? O inimigo, ele está ao nosso derredor. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele está só esperando uma oportunidade. E ele vem para roubar, matar e destruir. Agora, a tampa está fechada, o inimigo bate, a mosca bate e ela não consegue entrar. Ela vai bater, uma hora ela vai embora, porque não tem como entrar. Entendeu? Isso está ligado a João 15,5. Se eu vivo conectado a ele, tenho uma vida de intimidade com Ele, eu busco viver uma vida de santidade para não entristecer o Espírito Santo dele, que seria o equivalente à seiva que passa por dentro da videira, né? Para fazer uma comparação, né? O Pai é o viticultor, Jesus é a videira, e a seiva que passa por dentro da videira seria o Espírito Santo, né? Para não perder essa conexão, eu preciso me manter em santidade. E aí, automaticamente, eu vou ter mais facilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E se eu permitir ser guiado pelo Espírito Santo, o tema desse ano da Festa dos Tabernáculos, não sei se vocês já estão sabendo, o tema desse ano não é mais esse, né? O tema desse ano é o mover do Espírito, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, o tema desse ano é pelo meu Espírito, né? Então, quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, eu posso dizer que também sem o Espírito Santo eu nada posso fazer. Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. Né? Então eu preciso fazer tudo pelo Espírito, preciso ser guiado pelo Espírito, preciso ser movido pelo Espírito. E para isso eu tenho que ter essa vida de comunhão e de santidade. Né? E aí quando eu tenho essa vida de comunhão e santidade, eu sou guiado pelo Espírito, eu sou movido pelo Espírito, quem está fazendo a obra, na verdade, não sou eu. É o Espírito Santo em mim. Né? Quando o apóstolo Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque Paulo, ele estava crucificado, totalmente crucificado com Cristo. A vida dele era servir a Cristo. Então, imagina, uma pessoa que é totalmente consagrada a Deus, quando ela fala, é o próprio Deus falando na vida dela. Não que ela não possa cometer erros, né? Mas é o próprio Deus que fala através da vida dela, porque é o Espírito Santo que flui na vida da pessoa. Né? Ok?
E se isso acontecer com cada um de nós, isso vai, vamos dizer assim, contagiar os nossos discípulos, vai influenciar de maneira poderosa a vida deles, para que eles possam fazer o mesmo, né? Reproduzir o mesmo, né? Reproduzir essa vida de intimidade, de comunhão com Deus, de estar ligado à videira que é Jesus, e automaticamente eles também vão produzir muito fruto. Uma liderança de êxito depende desses fatores para se desenvolver. Ou seja, se não obedecermos aos princípios da palavra, de maneira que o exemplo básico de Jesus seja respeitado, não teremos êxito nem a continuidade de nossa liderança. Discipulado de maneira agradável a Deus, né? A palavra de Deus é clara, né? O que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Se eu estudar essa palavra e eu não viver o que eu aprendo, eu vou estar vivendo uma ilusão, vou estar vivendo uma mentira, uma hipocrisia. Eu sempre digo o seguinte, que não tem ninguém aqui que é perfeito, não tem ninguém aqui que consegue viver 100% tudo. Mas o que Deus espera de nós? Que a gente se esforce. À medida que eu vou aprendendo novos conceitos, novos ensinamentos, novos princípios, eu vou me esforçando a cada dia para colocar em prática. É isso que Deus quer de nós. Porque ninguém consegue viver 24 horas por dia uma santidade imbatível, né? Nós somos humanos. Em algum momento você vai ter um pensamento, alguma coisa vai acontecer, você vai acabar errando. Mas o que Deus quer de nós? Perseverança e esforço para praticar aquilo que a gente aprendeu, né? E relembrando, né, repetindo novamente, lembrando que o nosso exemplo sempre, o exemplo máximo a seguir é Jesus, né? Será que todo mundo, né, que frequenta uma igreja evangélica ou cristã no mundo hoje, será que todo mundo sabe que o objetivo dela é ficar parecida com Jesus? É seguir os passos de Jesus? Quantas pessoas que talvez estão hoje dentro de uma igreja cristã evangélica que nem tem isso como referência, talvez. Entraram ali na igreja com, sei lá, com milhões de objetivos e esse objetivo nem faz parte, que para nós deveria ser o número 1. Né? Hoje as igrejas são pouco cristocêntricas. Elas não ministram mais tanto sobre Jesus Cristo. Tu tocaste uma palavra-chave que tem se usado, né? Alguns cristãos, pastores, líderes têm utilizado essa palavra, né? Evangelho, essa expressão, na verdade, né? Evangelho cristocêntrico. E é bem interessante. É uma expressão que ela eu digo até que ela é um pouco contemporânea, né? Na minha época não se usava muito, mas ela é bem esclarecedora, isso mesmo, né? É falar mais de Jesus. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o motivo da gente estar aqui, foi Ele que morreu na cruz por nós, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, realmente, nós deveríamos ter essa preocupação de falar mais dele, né? De apontar mais para Ele, tirar mais o foco do homem e colocar o foco mais nele. Pastores pregando que o centro do Evangelho somos nós. Oi? Tem pastores pregando que o centro do Evangelho somos nós. Com certeza. A igreja, ela é menina dos olhos de Deus, né? Foi por ela que Jesus morreu. Então, a igreja, ela é importante? Jesus morreu por nós. Agora, o foco não pode estar em nós. O foco tem que estar nele, né? Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? Eu vejo hoje, tu vai na maioria das igrejas, tu vê muita ministração sobre, por exemplo, cartas apostólicas. Eu não acho que seja errado, eu acho que está correto. A gente precisa corrigir a igreja. Mas é aquilo que o pastor fala, às vezes as igrejas estão pregando o tempo todo sobre, ditando regras, porque as cartas apostólicas nada mais são do que isso, né? Ditação de regras, assim como o Pentateuco. Eles são ditação de regras, isso pode, isso não pode, 5 passos para alcançar o seu milagre. E na verdade, aí é onde a maioria das pessoas acaba sentando aqui e não sabendo que o propósito dela não é obedecer e seguir aquelas normas firmemente e eu me senti um nicho que eu não consigo seguir, ao invés de aprender que a gente tem que ser mais parecido com Jesus.
E aí todas essas coisas, elas vão sendo acrescentadas. Sim, aí vão sendo acrescentadas. Porque hoje a gente tem, por exemplo, tipo assim, eu tive por mim, minha opinião, sempre é uma coisa que eu comento. A gente faz culto de Páscoa, geralmente a gente não faz um culto específico a gente faz culto de Natal, desculpa, não faz um culto específico, digamos assim, de Páscoa, mas tipo assim, ó, eu sei que são datas pagãs, que não são datas reais, quer dizer, a Páscoa até, mas o Natal não, mas tipo assim, ó, a gente vem aqui no domingo de Páscoa e geralmente a ministração não é sobre Jesus. Isso daí, Natasha, já é uma questão um pouquinho mais delicada. Porque, por exemplo, eu fui convidado para pregar aqui numa data que quase que coincidiu com o Natal, não me lembro exatamente o dia, mas a palavra que Deus me deu não era sobre o nascimento de Jesus. E eu orei, e Deus me deu aquela palavra, né? Não sei quem estava aqui, lembra, eu preguei sobre Caim e Abel, né? Sobre controlar os nossos impulsos, porque viria as férias e a gente ia precisar se controlar nas férias, né? A palavra foi, né, sobre o desejo, Caim estava com o desejo de assassinar o irmão, né? Sim, e Deus falou. Mas eu não digo com relação a isso, então, mas a gente teve um culto específico de Natal. Sim. No dia do Natal de manhã, acho que foi o dia antes do Natal, não me lembro bem. Mas, tipo assim, ó, eu entendo que às vezes Deus não vai dar essa palavra, mas, tipo assim, ó, são coisas que às vezes não são nem citadas no culto. Mas Deus usou o Guilherme. Na abertura do culto, o Guilherme falou bastante sobre o Natal, né? Então, eu creio assim, para a gente não tomar muito tempo, né? Eu creio que o Espírito Santo ele se move sobre a terra, né? Ele nunca parou de se mover. Então, líderes que são conectados com o Espírito Santo, que têm vida de oração, de santidade, eles se conectam com o Espírito Santo, ele é a videira, nós estamos ligados a ele. E eu vou ouvir, e sempre vai haver uma direção para cada programação, para cada culto, para cada reunião, uma direção que vem do Espírito. E aí, eu antes de vir para cá, Deus me deu uma direção, eu gravei no meu Instagram, Isaías 58. Eu só li o texto, não expliquei nada, porque não dava tempo também, e ali fala sobre o verdadeiro jejum. Então, tem dias que Deus me usa para pregar sobre o Evangelho, tem dias que Deus me usa para pregar textos do Antigo Testamento, os profetas, mas tem dias que Deus me usa para usar as cartas de Paulo. Então não tem uma regra, né? Eu acredito muito numa frase que o apóstolo Luiz Hermínio cita sempre, pregue o Evangelho todo para o homem todo em todo o tempo. Isso é um tipo de um provérbio que foi criado e foi extraído de um livro, não sei quem é o autor desse livro, mas eu acredito nisso. Eu acredito que tu tem que pregar tudo. A Bíblia diz que toda a Bíblia é divinamente inspirada. Então, se tu está conectado com o Espírito Santo, a sabedoria de Deus ela é multiforme. Então, Deus ele tem a capacidade de pegar um texto do Antigo Testamento com um texto do Novo, um Evangelho, misturar com a carta de Paulo e dar um resultado ali. Que nem fazer uma comida, né? Preparar um jantar, ele pega os ingredientes e tudo ali, mistura e sai o bolo, Agora, líderes que não têm intimidade com o Espírito Santo, de repente deixaram apagar o fogo e estão funcionando só na alma, já não é mais o Espírito, é só na alma, essas pessoas podem daqui a pouco escolher o texto para pregar. Ele escolhe o que ele quer. Não, hoje eu estou sentindo aqui, estou sentindo que a igreja está precisando ouvir uma palavra mais sobre humildade, está tudo muito meio orgulhoso, então eu vou pregar sobre humildade hoje. Mas Deus mandou pregar sobre isso? Está sentindo que tem que falar sobre isso. Aí quer dizer, não é o espírito, é a alma do cara. Então, isso tem, tá? E outra coisa que eu cansei de ver, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, que vem lá de Manaus, né, que tem uma visão, e eu cansei de ver, tá? Pessoas tentar reproduzir o que vinha de Manaus, sem a intimidade com o Espírito Santo. Então, só pegar a letra e aplicar, pegar a letra e aplicar, pegar a letra e aplicar. Não funciona. Tu mata todo mundo. Porque, às vezes, tem alguma coisa que está funcionando lá em Manaus, mas que não vai funcionar exatamente, né, ipsis literis aqui, por causa da realidade de Cananinha. Então, eu vou absorver, eu vou pegar aquela lenha, né? Vou pegar aquela lenha ali que está funcionando lá, que está dando certo, é um modelo que funciona, e agora, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou encaixar na minha realidade, mas debaixo do mover do Espírito Santo. Aí a coisa funciona. Agora, pegar a letra
A Bíblia diz que a letra mata, não, o Espírito vivifica. E tentar aplicar, sendo que o líder muitas vezes não tem intimidade nenhuma com o Espírito Santo, e isso é um perigo, tá? É um perigo. Porque às vezes aquela pessoa lá de Manaus que passou o conteúdo, ela vive tudo aquilo que ela está ensinando. Só que aí a pessoa que mora aqui em Santa Catarina não vive nada daquilo, e aí ele quer empurrar de goela abaixo na igreja. Vai funcionar? A igreja vai olhar para o líder, tá, mas tu não está vivendo nada disso. Como é que tu quer que a gente viva? Desculpa, André. Não, tem igreja que está no nível espiritual acima que recebe um alimento um pouco mais sólido, mas tem igreja que está começando a caminhar que talvez não consiga digerir esse alimento mais sólido. Vai ter que respeitar os processos. Não tem como lutar. Não tem. Cada um, embora que a igreja de Jesus é uma só, mas as denominações, cada uma delas está numa fase diferente, né? Nem todas estão no mesmo nível espiritual. Então, tem que se respeitar, né? Isso daí. Então, vamos lá. Precisamos, portanto, cumprir os mandamentos de Jesus a fim de que nosso ministério seja como o dele, êxito em tudo. Então, se a gente cumprir os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, assim como ele teve êxito, né, a gente vai ter êxito, né? Lembrando que ter êxito não vai te livrar da cruz, não vai te livrar da morte, né? Porque hoje, no tempo que a gente está vivendo hoje, êxito é quem está conquistando, é quem conseguiu comprar um carro novo, é quem conseguiu comprar uma casa nova, quem está prosperando, ganhando dinheiro. Isso é êxito para o tempo que a gente está vivendo, né? Jesus morreu numa cruz, nu, sem nada, e isso, aquilo era o êxito. Entendeu? São dois êxitos diferentes. Paulo foi preso numa prisão domiciliar, né? Os últimos anos dele ele viveu preso e provavelmente deve ter sido decapitado, né? Quando ele escreveu a segunda carta de Timóteo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora está se aproximando a hora que eu vou partir. Então isso era o êxito, né? O cara que mais fundou a igreja morreu decapitado, Jesus morreu crucificado. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Tiago morreu ao fio da espada. Então é o êxito, né? Por seguir a Jesus e viver, trilhar o caminho de Jesus. Olha como que essas pessoas morreram, né? E hoje o êxito não é mais morrer por Cristo. O êxito de hoje é ganhar dinheiro. Não que a gente não possa, né? Deus prometeu vida com abundância, e eu acredito que a vida com abundância é completa. É paz, é saúde, é um casamento restaurado, é uma família estruturada, prosperidade financeira também. Eu acredito que é completo o que Deus tem para nós, né? A palavra shalom, né? É paz e prosperidade, é completude. Mas o foco não pode ser esse. O foco é, primeiro, o reino de Deus, a sua justiça, os interesses de Deus. O restante de Deus, ele sabe tudo que a gente precisa e ele vai acrescentando gradativamente, com um certo equilíbrio, porque se Deus também querer, vamos dizer assim, exaltar a gente demais ou prosperar demais, é muito perigoso. A pessoa que cresce muito rápido, ela cai rápido também. Então é muito perigoso. Normalmente a pessoa que está sendo realmente guiada pelo Espírito, ela vai crescendo, ela vai prosperando, ela vai progredindo, mas é um passo a passo. É algo sustentável. Ela vai adquirindo estrutura e maturidade para poder crescer. E aí ela cresce, mas ela não cai, porque ela tem maturidade e estrutura. E a pessoa que cresce sem estrutura nenhuma, só crescer, no sentido de ganhar e conquistar, sem ter base, alicerce, fundamentação teológica, bíblica, é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, para a gente ser seduzido, pode se tornar muito fácil. Então, só uma palhinha aí sobre o que é ter êxito, né? Conclusão. O segredo de uma liderança... aqui só mais uma pausa, porque a gente às vezes vê um irmãozinho na igreja que ele não é tão próspero financeiramente quanto o outro, e aí a gente pode pensar, poxa, aquele deve ser santo, aquele deve ter uma vida de oração, aquele busca Deus. E esse aqui que é mais pobrezinho,
provavelmente deve estar em pecado, Falei. né? Provavelmente está em pecado, provavelmente deu brecha. Imagina Paulo e Silas lá presos na cadeia. Imagina Paulo brigando com Silas. Silas, tu deu brecha, hein? Tu deve ter dado brecha, Silas. Aí Silas, não, foi tu, Paulo. Tem certeza? Tu pecou, Paulo. Olha a nossa situação aqui. Né? Então, pregaste sobre isso, André? Na célula, no meio do testemunho, a gente entrou nesse assunto. Porque a gente, né, nós, com os olhos humanos, nós acabamos julgando as pessoas pelo que elas têm. Pelo que elas têm. Possuem ou demonstram, né? E não pelo que elas realmente são. Então a gente acaba julgando a pessoa que tem um bom carro, uma boa casa, a pessoa que está prosperando em Deus. E aquele outro que anda de bicicleta, por exemplo, esse não está no caminho certo, porque Deus não está abençoando ele. Quando eu conheço pessoas extremamente fiéis a Deus e que andam de bicicleta, porque a prosperidade não é as coisas materiais, muito pelo contrário. Deus quer que nós vivamos tudo isso, né? Nós vivemos aqui na Terra e Ele quer o melhor para nós. Mas eu creio que não são coisas materiais que são as mais importantes. E tem gente que acaba julgando a fé do irmão ou a busca dele pelo que ele conquista aqui na Terra. Às vezes ele da bicicleta é mais feliz do que ele tem do carro. Tem esse detalhe. Às vezes a pessoa que ela tem uma condição até inferior, mas ela é muito mais realizada, feliz, né? Do que a outra. Então, conclusão. O segredo de uma liderança eficaz é estar ligado 24 horas na videira verdadeira para estarmos alimentados na genuína seiva de Deus. Assim frutificaremos no mesmo modelo que Jesus nos ensinou, Ele mesmo. Lembrando que para a gente permanecer 24 horas ligado, também eu preciso me encher do Espírito, né? A Bíblia diz enchei-vos do Espírito. Se você já deve estar careca de ouvir a pregação das 10 virgens, né? 5 tinha azeite na lâmpada e 5 não tinham. Então eu tenho o sacerdote na antiga aliança, ele acordava toda madrugada e o papel dele era manter a lenha no altar, em fogo aceso, né? Então esse é o nosso papel também na nova aliança. Eu preciso manter a minha lâmpada cheia, né? Me enchendo do Espírito, como diz lá em Efésios, né? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, meditando na Bíblia, orando, buscando a Deus. Por quê? Porque se eu deixo baixar o azeite e eu fico vazio do Espírito, o Espírito Santo até está em mim. Só que para mim conseguir ouvir Ele, para poder ser movido e guiado por Ele, vai ficar bem difícil. Aí eu posso tomar muitas decisões durante o dia, tudo na carne. Né? Tudo na carne. Eu faço sem nenhum tipo de ajuda do Espírito Santo. Eu simplesmente vou tomando as decisões, vou fazendo isso, vou fazendo aquilo, só na carne e na alma. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, eu consigo ouvir, principalmente para decisões mais, vamos dizer assim, mais sérias, né? Eu não vou simplesmente tomar a decisão de qualquer jeito. Eu vou, Espírito Santo, o que eu faço agora? Me ajuda, me socorre. Para que lado eu vou? E ele fala. Amém?